Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a gente está aqui para discutir relações narcisistas e eu trouxe uma convidada e vou pedir agora para ela se apresentar para vocês. Helena, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Olá, Dani. Obrigada pelo convite. Eu sou Helena Rodrigues, né? Nasci Eleni Rodrigues, mas acho que já saí da maternidade Helena Rodrigues pelos meus pais, que é assim que eles me chamam. E vai ser um prazer aqui poder contribuir com vocês, esclarecendo um pouquinho a respeito desse transtorno que está tão divulgado. Então, parece que ele surgiu agora. Não, ele não surgiu agora, ele só está sendo divulgado agora. Já existe há bastante tempo e o intuito aqui é a gente poder esclarecer o máximo possível, sem dar diagnóstico, né? Porque isso é uma coisa difícil, mas ajudar vocês pelo menos a identificarem se vocês estão vivendo com pessoas assim, ou têm uma ideia, pelo menos. Certo, muito obrigada. E para começar, eu queria que a gente definisse, né, o que é esse transtorno de personalidade narcisista. Então, o transtorno de personalidade narcisista, diferente de ter característica narcisista, que é aquilo que o senso comum diz que é aquela pessoa que se acha linda, maravilhosa, que gosta de se exibir, o transtorno é um conjunto de comportamentos que, de acordo com o manual diagnóstico, né, estatístico e diagnóstico de transtornos mentais, que é, vamos dizer assim, a Bíblia da saúde mental usada mundialmente, é um conjunto de comportamentos que faz mal para o indivíduo, porque ele se torna difícil de conviver em sociedade e que faz mal às pessoas com quem ele se relaciona. Então, isso é um transtorno. E o transtorno de personalidade narcisista, ele tem por característica uma grandiosidade, a pessoa se acha melhor do que as outras, se acha mais na razão do que as outras, se acha mais importante do que as outras. E eu sempre digo que a espinha dorsal do transtorno é a falta de empatia. Como você conviver bem com uma pessoa que nunca, jamais, em tempo algum, consegue se colocar no seu lugar? Já começa por aí. Então, você pode imaginar a dificuldade que é viver com uma pessoa assim. E aí, se a Dani me permite, eu queria falar das características que o próprio DSM diz que uma pessoa precisa ter para ela ser qualificada como uma pessoa possuidora do transtorno. Na verdade, o DSM, né, o manual, ele fala de 10 características, a pessoa não precisa apresentar as 10, mas dessas 10 ela precisa estar enquadrada em pelo menos 5 para nós podermos afirmar que ela tem o transtorno. Mas é lógico que você vai identificar isso em várias pessoas, algumas características soltas. Isso não significa que ela tenha o transtorno, mas é um indicativo que ela vai ter um comportamento disfuncional ou não muito legal com você. Então é assim, o diagnóstico diz que, ó, para ter o diagnóstico do transtorno de personalidade, os pacientes devem ter um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Esse padrão se caracteriza por 5 dos seguintes. Vá listando aí para você refletir a respeito. Ó, uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância, de talentos, no sentido de grandiosidade. Ela pode até não verbalizar, mas você, na convivência com ela, você vai perceber que ela se sente mais que as outras, né? Uhum. Ó, preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Ela vive no mundo Disney, né, na cabeça dela em algum desses aspectos. Ó, convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre. O próximo, necessidade de ser incondicionalmente admirado. E essa admiração, gente, saindo do senso comum, não é admiração da beleza propriamente da pessoa, é de algum talento que na cabeça dela ela tem e que é muito especial, mais que os outros. Ó, uma sensação de merecimento, exploração dos outros, preste muita atenção que isso aí para mim é crucial. Exploração dos outros para alcançar objetivos próprios. Falta de empatia, inveja dos outros e convicção de que os outros os invejam, arrogância e altivez. Então, se a pessoa tiver 5 dessas características, é muito possível que ela seja uma pessoa narcisista, com transtorno. Uhum, certo. É bom deixar claro, né, que isso aqui que a gente está fazendo hoje é só uma explicação e que, como a gente conversou anteriormente, não existe receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Não dá para você falar, ó, o transtorno é um bolo de cenoura. Então eu sei que tem 2 cenouras, 3 ovos. Não, não rola, gente, não rola.
É só para você ter indícios, porque na verdade, por que que eu disse para aqui que a falta de empatia é a espinha dorsal? Porque se a pessoa tem falta de empatia, todo o resto é muito mais fácil dela apresentar se você ficar atento. Ela vai se achar mais do que todo mundo, ela vai ter um senso de merecimento, ela vai ser arrogante, porque ela não consegue se colocar no lugar dos outros. E a coisa da exploração dos outros para alcançar objetivos, pode ser amigo, pode ser um familiar, pode ser um relacionamento amoroso. Ela vai explorar você de alguma forma para tirar o que ela quer. Uhum, tá certo. E as pessoas, elas já nascem com isso ou é uma coisa que pode surgir com o tempo? Uhum. Então, tem uma corrente teórica, tem alguns pesquisadores que dizem que a pessoa já nasce com o transtorno. Não é um ponto pacífico entre os pesquisadores. Já há outro grupo que diz que isso é fruto, além da genética, dos fatores genéticos, do ambiente, de como a criança foi educada, qual foi a convivência familiar, os traumas que ela viveu ou não, porque nem sempre é fruto de trauma, que isso fique bem claro. Às vezes é uma criança que foi mimada em excesso, ela não teve limite. Então, aquilo que pareceu muito amor, na verdade, deu para ela um senso de onipotência e de desrespeito ao mundo, que o mundo deve algo a ela. Então, não tem ainda um consenso, mas o que é mais acordado entre todo mundo é que são ambos, os fatores são tanto genéticos quanto ambientais. Uhum. E eu também queria entender o que que uma pessoa narcisista pode causar dentro de uma relação, seja ela amorosa, familiar ou de amizade. Ah, então. É uma coisa que eu esqueci de pontuar sobre essa coisa das origens. Gente, hoje também tem, como vou dizer, uma fomentação, um incentivo a um comportamento narcisista, egoísta, arrogante, sem empatia. Então, essas pessoas não é que elas têm o transtorno, elas estão, vamos dizer assim, de forma intencional se tornando narcisistas, mas não é o transtorno, elas estão tendo comportamento narcisista. O transtorno já é essa coisa que eu falei para vocês, que é do comportamento mesmo, lá desde criancinha, ela já começa a apresentar esse tipo de coisa. E aí vou responder a pergunta da Dani. O que que pode causar? Gente, esse conjunto de comportamentos disfuncionais dessa pessoa, elas vão estar traduzidas na vida de quem, com quem elas se relacionam em abuso psicológico. E abuso psicológico é como, pensa num gás do chuveiro elétrico, sabe esse gás que a gente usa, né, em apartamento? Você não sente cheiro. O abuso psicológico é assim, você não sente cheiro, mas ele vai te matando aos poucos. E você está lá tomando seu banho e pá, você simplesmente caiu. O abuso psicológico narcisista é mais ou menos assim. Você está com uma pessoa que você gosta, seja familiar, seja amigo, seja parceiro romântico, você não percebe as manipulações dessa pessoa, porque como a gente viu no DSM, ela não vai ter empatia e ela vai tirar proveito. Isso para mim é o cerne da questão. Então, ela vai te manipular, ela vai fingir que ela gosta de você, ela vai te dar um tratamento ali que não vai te dar ali uma linearidade. Horas ela vai ser muito legal com você, ela vai ser muito bacana com você, mas ela tem alguns comportamentos que fazem você questionar ou você se sentir mal. Você não sabe exatamente por que você se sente mal com aquelas coisas que a pessoa fala ou faz. Isso não está muito claro para você, mas tem um feeling, tem um sentimento, tem uma coisa dentro de você que te indica para isso. Esse feeling a gente pode chamar psicologicamente ou emocionalmente de intuição, ou a gente pode falar fisiologicamente de instinto de sobrevivência. É a sua amígdala cerebral, que é o seu sistema de alarme que te bota num estado de luta ou fuga, ali, ó, altamente excitado e tentando te avisar que você está correndo um perigo. Uhum. Porque, né, o nosso sistema é mais inteligente do que o nosso racional. Então, ele já pescou coisas que você ali não sentia. Então, ele vai começar a te indicar. Quais são os males? Como é um abuso psicológico, e aí talvez você não esteja entendendo claramente, a gente está tentando fazer aqui o Galvão Bueno, né, tentando explicar aqui um transtorno inteiro em alguns minutos, mas é assim, o comportamento narcisista, ele vai apresentar três fases, seja seu parente, seja a pessoa que for. Ela, primeiro, ela vai te encantar, te seduzir, você vai ficar, assim, apaixonada pelo comportamento da pessoa, ela é muito bacana, ela é muito legal, ela adora você, você é uma pessoa muito... Ela vai te elogiar, ela vai te colocar pra cima, você vai se sentir muito querido, muito querida, muito acolhido, muito amado, enfim. Daqui a pouco, essa pessoa começa a esfriar um pouco, começa a te fazer algumas críticas bem disfarçadas, começa a te dar um tratamento que não condiz com o primeiro tratamento que você teve dela. E aí
você se apega àquela primeira versão que ela te apresentou, você se esforça para ter de novo aquele tratamento que você teve no começo com a pessoa, e é aí que começa todo o jogo, toda a manipulação. Porque você vai começar a se sentir insuficiente, você vai achar que você falhou com a pessoa, você vai achar que você quebrou alguma coisa na relação, porque você não consegue mais o tratamento que você tinha no começo. Uhum. Essa fase, essa segunda fase, se chama desvalorização. Ela vai começar a te desvalorizar de forma sutil. Ela vai te trocar por outras amizades, ela vai te diminuir indiretamente na frente de outras pessoas, ou ela vai passar a te negar o afeto ou o excesso de atenção, ou até sexo, se for um casamento, um namoro, o que seja. Ela vai te fazer se sentir mal, insuficiente, que você falhou em alguma coisa e que você precisa reaver o pedestal que foi a primeira fase. Isso já vai começar a te destruir emocionalmente, vai começar a te enfraquecer. Se você era um homem, uma mulher que se sentia belo, bela, capaz, inteligente, você estava bem com você, você vai começar a achar que tem alguma coisa errada. Não sou tão bonito assim, não sou tão inteligente assim, não sou tão isso, não sou tão aquilo. Você vai começar a questionar você, porque aquelas coisas, aquela atenção que a pessoa te deu foi algo tão maravilhoso no começo que só tem uma explicação para aquilo ter acabado. Você errou. Você só não sabe em quê. Só que você não errou, você está lidando com a pessoa que possui o transtorno. Então ela fica entediada muito fácil. E ela sempre vai se relacionar com todo mundo utilizando essas três fases, que é a fase do pedestal, que é o love bombing, que a gente chama o bombardeio de amor. Depois vai te desvalorizar, fazendo você se sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido sem te dar explicação e fazendo indiretamente você achar que você falhou. Isso é bom. Se você acha que você falhou, você vai fazer de tudo para agradar, então você vai estar sempre ali atrás da pessoa. E finalmente o descarte, que é quando você já não tiver mais nada para oferecer, você já tiver se esforçado ao máximo, como um ratinho na roda do hamster, você já tiver tentado de tudo para agradar a pessoa e ser fofa e ser querida e dar o teu melhor para ela, e você não conseguir mais, ela te troca por outra pessoa, ou por outras relações, ou por outras amizades. É o descarte final. E por que que chama descarte? Porque praticamente ela joga a relação no lixo. Então você vai achar que o lixo é você, você não é nada. Você vai ter um sentimento de rejeição, de insuficiência, de baixa autoestima. Linearmente, seu cérebro não vai entender a dinâmica porque isso acontece muito rápido. Então você vai do céu para o inferno muito rápido. Quando é relacionamento amoroso é assim também, porque ele se conecta com uma falta tua da infância, uma carência tua muito profunda da infância. Ele te dá tudo de uma vez, essa pessoa te dá tudo de uma vez. Então você se sente assim andando nas nuvens rosas dos ursinhos carinhosos. E do nada você cai na lixeira, cheio de mosca, olhando para cima e falando: Meu Deus, o que que aconteceu? Qual a placa do caminhão? Como eu vim parar aqui, É, né? qual a placa do caminhão que eu não anotei? É bem isso. Isso aí vai te arrasar emocionalmente, arrasar você emocionalmente. Você vai sentir uma dor de morte, a dor do luto, fora algumas doenças degenerativas que você pode ter a longo prazo. Porque tem pessoas que estão num relacionamento desse há 10 anos, 15 anos, 5 anos, 3 anos e não tem noção do que acontece. Ah, a pessoa é bipolar, de manhã ela tá com um humor, à noite ela tá com outro. Não, ela não é bipolar, meu bem. Não é. Bipolaridade não tem nada a ver com isso. É provavelmente transtorno de personalidade narcisista. Uhum, sim, eu acho bom pontuar, né? Porque é importante, eu acho, trazer esse tema, né? Como você falou, tá muito discutido e é uma coisa que não é recente, né? Às vezes é isso, a pessoa tem 10 anos numa relação e não Uhum. percebeu, né? Sim, eu tenho alguns pacientes que são psiquiatras, que são psicólogos, que viveram casados por 30 anos, sendo da área de saúde mental, e não enxergaram, Helena, eles são fracos, são insuficientes. Não, gente, é porque lembra do gás que eu falei para vocês lá do banheiro? É abuso psicológico. Você está dentro do banheiro tomando seu banho, você não está percebendo toda a coisa. Você não está percebendo. Então, ali não é o psiquiatra, a psicóloga que está na relação, é a pessoa que está ali com todo o sentimento dela, com toda a entrega dela, e ela não está analisando, ao contrário do que todo mundo pensa, psicólogo, psiquiatra não fica analisando todo mundo 24 horas. Uhum. E outra coisa, você está dentro, você está no miolo da relação. A tua capacidade de visão é muito limitada. Quem está de fora tem uma visão panorâmica, está vendo tudo. Você está no miolo, é muito limitado o que você consegue ver. Uhum, com certeza. E eu também queria saber se é possível que uma pessoa que tem esse transtorno, ela mude a personalidade. Tipo, existe isso ou não? Então, como esse transtorno ele tem como base a falta de empatia, nessas coisas que a gente falou, o sentimento de ser muito importante, de ser mais que todo mundo. Se a gente pudesse explanar mais aqui, vocês veriam que tem muitas minúcias que onde a pessoa realmente ela se acha assim um super-herói da Marvel acima da lei.
acima da lei, acima de tudo. Então ela não consegue enxergar falha no outro. Aliás, falha em si, ela só enxerga falha no outro. E como é que ela vai mudar se ela não é capaz de enxergar que tem o erro nela? É muito difícil. Eu, particularmente, nunca ouvi falar de alguém com transtorno que melhorou. Uhum. Há um consenso nas pessoas, tanto nos profissionais de fora do Brasil quanto do Brasil, que tratam desse assunto, de que, tipo assim, e é uma estatística minha, tá? Não tem isso escrito em lugar nenhum. Certo, É 0,0000001% de chance da pessoa melhorar, porque você não conserta aquilo que você não entende que está quebrado. é verdade. Não tem como. Até a gente só busca psicoterapia se a gente entender que tem algo que a gente precisa resolver. O narcisista não, ele tá acima de tudo, ele tá lá em cima voando e tá a gente aqui embaixo, entendeu? Então é muito difícil. Eu não conheço, de verdade. Ainda não conheço. Nunca ouvi falar que uma pessoa mudou, se regenerou, porque isso é o máximo, Uhum. É verdade, faz total sentido isso que você disse. não é? Eu não conserto o que não tá Uhum. quebrado. Eu vou numa autorizada consertar meu aparelho que eu acabei de comprar. Não, ele tá perfeito, ele funciona muito bem. Você que não sabe mexer, entendeu? Entendi. Com o narcisista é assim. É você que não sabe, é você que tem que melhorar. E você vai perceber, se você se relaciona com uma pessoa dessa, se você tem amizade com uma pessoa dessa, se você tem um chefe, enfim, se você convive com uma pessoa que possui transtorno de personalidade narcisista, o erro é sempre seu. O erro é sempre seu. Você nunca acerta. Ela está ali, acima das nuvens, das estrelas, no altar. Ninguém toca, ela não erra, mas o erro é sempre seu. Você está sempre se sentindo culpado. E é complicado, né, viver numa relação assim desse jeito, que sempre é uma carga muito grande, né? Muito. Você fica imerso em culpa 24 horas. Você não faz nada certo, você nunca acerta. O relacionamento com uma pessoa dessa é assim, de manhã, um sol lindo e maravilhoso. No meio do dia, uma tempestade, um tsunami, e à noite voltou tudo a normal. Então, para quem não entende de transtornos, fala assim: ah, a pessoa é bipolar. Não, gente, bipolaridade tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Ela muda de humor muito fácil. De manhã acorda te amando, no meio do dia tá te odiando, à noite tá te chamando pra sair de novo, dançar valsa, bolero. Você fala, meu Deus, eu vou ficar maluca? Eu não tô entendendo isso aqui. O que que tá acontecendo, né? É, por isso que a pessoa adoece. Não tem linearidade. Para o cérebro é um desconforto. Uhum. E se livrar de uma pessoa assim com esse transtorno, por exemplo, numa relação amorosa, é muito complicado? Extremamente complicado, porque assim, quando eles te conhecem na primeira fase do love bombing, como eles te dão um excesso de atenção, de elogio, fazem você se sentir apaixonada e o máximo encantada, enfeitiçada por aquela pessoa. Até no trabalho, é um chefe que às vezes ele te promete mundos e fundos, você fala, nossa, que trabalho maravilhoso. E no final a pessoa, né, te despreza. Então, por que que é difícil você lidar com isso? Porque naquele momento que você recebeu toda aquela valorização, aquela atenção, é tudo muito rápido e muito intenso. Tudo com eles é muito rápido e muito intenso. Essa particularidade dessa velocidade e intensidade, isso desperta no seu organismo físico um excesso de ocitocina, dopamina, serotonina, hormônios que vão te dar uma sensação fantástica de bem-estar, quase como uma droga. Preste bem atenção nessa palavra, quase como uma droga. Então, o seu sistema de recompensa cerebral, a sua circuitaria neuronal, vai criar um apego, um vício, porque aquilo é uma delícia. Você vai se sentir feliz, você vai cantar todos os dias, você vai andar em nuvens. Aquilo vai criar um registro no seu cérebro. Quando a desvalorização começar, quando você começar a não entender nada, o comportamento da pessoa é muito estranho, você começar a achar que o errado é você vai pensar assim: eu preciso sair dessa relação. Mas aí o seu cérebro viciado vai dizer assim: mas eu não posso viver sem essa pessoa. Eu não consigo. Eu preciso dela. Eu necessito dela. Então você vai criar mil e uma histórias a princípio para tentar consertar a pessoa e consertar a relação, que vai ser inútil. Você vai continuar, ou você vai se cansar mais, você vai sofrer mais, você vai se apegar mais, e é muito difícil. Você precisa de psicoterapia, ou você precisa assistir muito material sobre isso, você precisa de autoconhecimento e uma força sobre-humana para se livrar disso, porque não é só moral, no sentido de, ah, eu gosto da pessoa, eu não tenho vergonha na cara porque eu não consigo sair da relação.
Não é isso, não é só psicológico, porque eu tenho um apego na pessoa. Não é só orgânico, porque você tem um vício. É um combo dessas três coisas. Uhum. É um combo. O seu apego é fisiológico, porque despertou no seu centro de recompensa cerebral como se você tivesse usado uma cocaína puríssima. Foi isso que seu cérebro sentiu. É um apego que você tem à pessoa porque ela te deu um nível de atenção que você nunca recebeu. Ela preenche todo o teu tempo, ela quer ocupar teu tempo mandando mensagem, ela te sufoca, você ama aquilo, você ama aquilo. Depois ela tira tudo. Quando ela tira, você fica na abstinência. Então é tudo Uhum. isso junto. É muito difícil sair, mas não é impossível. Sim, né? Como você disse, acho que com terapia, tratamento, dá pra sair, né? Mas demora, é um processo longo. E informação. Entender que o comportamento da pessoa não tem nada a ver com a tua falta de capacidade de ser amado, tem a ver com um transtorno dela. Uhum. Só que você se encaixou, foi chave e fechadura. Então você teve alguma carência ali onde ela conseguiu entrar. Aí você tem que ver você também, fazer né, trabalhar no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento. Sim, sim, sim. É muito importante dizer isso aqui. Aí eu queria te perguntar se você tem mais alguma coisa a acrescentar que você acha que pode ter faltado para falar sobre esse assunto. Sim, sim. Então, gente, acho que para você se livrar não só de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, mas de pessoas manipuladoras, você precisa entender que você não veio a esse mundo com a missão de agradar a todas as pessoas. Você vai ficar maluco, maluca, se você tiver isso como missão de vida. Não. A sua missão nesse mundo é você ser feliz, estar bem com você sem fazer mal a ninguém. Se você puder espalhar para quem estiver receptivo a receber esse bem que você faz para você, dê, distribua, entregue, mas não tenha como missão essa necessidade de agradar a todas as pessoas. Seja você, saiba que você é que vai salvar você no fim do dia. Não é um relacionamento, não é uma amizade, não seja uma pessoa carente, dependente. Eu dependo do outro. Tudo você pergunta para as pessoas, não. Você tem que, não é que a gente vai virar uma ilha, mas você tem que saber que a tua responsabilidade primeira é você com você. Você tem que ser confiante em você. O que vier fora disso é a cereja do bolo, mas o bolo, que é a sua vida, já tem que estar muito bom, já tem que estar muito bacana. Certo? E para encerrar, eu queria pedir aqui, se você quiser divulgar as suas redes, o seu trabalho, tá em um espaço aqui para você. Ah, sim. Muito obrigada. Então, se você quiser saber mais a respeito do transtorno, não só do transtorno, eu faço algumas coisas que algumas pessoas dizem que é uma espécie de terapia por vídeo. Então, eu faço alguns vídeos para você resolver o seu problema pessoal, para você nunca mais cair na mão de narcisista, para você sair se você estiver se relacionando com alguém que tem esse transtorno, que é o meu canal. Meu canal é Como Vai Sua Relação, canal do YouTube. Ou você pode colocar Psi com Y, Helena Rodrigues. Você joga lá que vai aparecer o canal. Meu Instagram também é o mesmo nome, Psi, com Y, Helena Rodrigues. E fiquem à vontade, gente. Informação colocada em prática, ela te salva. Colocada em prática. Certo, então é isso. A gente fica por aqui. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!